Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Na Floresta do Alheamento, de Fernando Pessoa. O primeiro dos 12 trechos do livro do Desassossego que Fernando Pessoa publicou em vida. De um livro inteiro, ele só publicou 12 trechos e esse foi em agosto de 1913. Vamos conhecer hoje. Isso aí. E também a gente tem apoiador novo, né? O Bruno. Quando entra apoiador novo, às vezes a gente já dá um salve no começo do episódio, né? Bruno dos Santos Leda. Isso, obrigado por seu apoio. E no final do episódio também, se você quer ser um dos nossos apoiadores, a gente vai falar como você pode fazer isso. Boa leitura! Na Floresta do Alheamento, em Livro do Desassossego, de Bernardo Guimarães, semi-heterônimo de Fernando Pessoa. Sei que despertei e que ainda durmo. O meu corpo antigo, moído de eu viver, diz-me que é muito cedo ainda. Sinto-me febril de longe. Peso-me, não sei porquê. Num torpor lúcido, pesadamente incorpóreo, estagno. Entre o sono e a vigília. Num sonho que é uma sombra de sonhar. A minha atenção boia entre dois mundos e vê cegamente a profundeza de um mar e a profundeza de um céu. E estas profundezas interpenetram-se, misturam-se. E eu não sei onde estou, nem o que sonho. Um vento de sombras sopra cinzas de propósitos mortos sobre o que eu sou de desperto. Cai de um firmamento desconhecido um orvalho morno de tédio. Uma grande angústia inerte manuseia minha alma por dentro e, incerta, altera-me, como a brisa aos perfis das copas. Na alcova mórbida e morna, a antemanhã de lá fora é apenas um hálito de penumbra. Sou todo confusão quieta. Para que há de um dia raiar? Custa-me o saber que ele raiará, como se fosse um esforço meu que houvesse de o fazer aparecer. Com uma lentidão confusa calmo, entorpeço-me, boio no ar, entre velar e dormir, e uma outra espécie de realidade surge, e eu no meio dela, não sei de que onde que não é este. Surge, mas não apaga esta da alcova tépida, essa de uma floresta estranha. Coexistem na minha atenção algemada as duas realidades, como dois fumos que se misturam. Que nítida de outra, e de ela essa trêmula paisagem transparente. E quem é esta mulher que comigo veste de observada essa floresta alheia? Para que é que tem um momento de me perguntar? Eu nem sei querê-lo saber. A alcova vaga é um vidro escuro através do qual, consciente dele, vejo essa paisagem. E a essa paisagem conheço-a há muito, e há muito que com essa mulher que desconheço o erro, outra realidade através da irrealidade dela. Sinto em mim séculos de conhecer aquelas árvores e aquelas flores e aquelas vias em desvios e aquele ser meu que ali vagueia antigo e ostensivo ao meu olhar, que o saber que estou nesta alcova veste de penumbras de ver. De vez em quando, pela floresta, onde de longe me vejo e sinto, um vento lento varre um fumo, e esse fumo é a visão nítida e escura da alcova em que sou atual, destes vagos móveis e reposteiros e do seu torpor de noturna. Depois esse vento passa e torna a ser toda só ela a paisagem daquele outro mundo. Outras vezes, este quarto estreito é apenas uma cinza de bruma no horizonte dessa terra diversa. E há momentos em que o chão que ali pisamos é esta alcova visível. Sonho e perco-me, duplo de ser eu e essa mulher. Um grande cansaço é um fogo negro que me consome,
Uma grande ânsia passiva é a vida falsa que me estreita. Oh, felicidade baça, o eterno estar no bifurcar dos caminhos. Eu sonho e por detrás da minha atenção sonha comigo alguém. E talvez eu não seja senão um sonho desse alguém que não existe. Lá fora, a antemanhã tão longínqua. A floresta tão aqui ante outros olhos meus. E eu, que longe dessa paisagem quase a esqueço, é ao tê-la que tenho saudades dela, é ao percorrê-la que a choro e a ela aspiro. As árvores, as flores, o esconder-se copado dos caminhos. Passeávamos às vezes, braço dado, sob os cedros e as olaias, e nenhum de nós pensava em viver. A nossa carne era-nos um perfume vago, e a nossa vida um eco de som de fonte. Dávamo-nos as mãos e os nossos olhares perguntavam-se o que seria o ser sensual e o querer realizar em carne a ilusão do amor. No nosso jardim havia flores de todas as belezas, rosas de contornos enrolados, lírios de um branco amarelecendo-se, papoilas que seriam ocultas se o seu rubro lhes não espreitasse presença, violetas pouco na margem rufada dos canteiros, miosotes mínimos, camélias estéreis de perfume. E, pasmados por cima das ervas altas, olhos, os girassóis isolados fitavam-nos grandemente. Nós roçávamos a alma toda vista pelo frescor visível dos musgos e tínhamos ao passar pelas palmeiras a intuição esguia de outras terras. E subia-nos o choro à lembrança, porque nem aqui, ao sermos felizes, o éramos. Carvalhos cheios de séculos nodosos faziam tropeçar os nossos pés nos tentáculos mortos das suas raízes. Plátanos estacavam, e ao longe, entre árvore e árvore de perto, pendiam no silêncio das latadas os cachos negrejantes das uvas. O nosso sonho de viver ia diante de nós, alado, e nós tínhamos para ele um sorriso igual e alheio, combinado nas almas, sem nos olharmos, sem sabermos um do outro mais do que a presença apoiada de um braço contra a atenção entregue do outro braço que o sentia. A nossa vida não tinha dentro, éramos fora e outros. Desconhecíamos-nos como se houvéssemos aparecido às nossas almas depois de uma viagem através de sonhos. Tínhamos-nos esquecido do tempo, e o espaço imenso empequenara-se-nos na atenção. Fora daquelas árvores próximas, daquelas latadas afastadas, daqueles montes últimos no horizonte, haveria alguma coisa de real? De merecedor do olhar aberto que se dá às coisas que existem? Na clepsidra da nossa imperfeição, gotas regulares de sonho marcavam horas irreais. Nada vale a pena. Ó, meu amor longínquo, senão o saber como é suave saber que nada vale a pena. O movimento parado das árvores, o sossego inquieto das fontes, o hálito indefinível do ritmo íntimo das seivas, o entardecer lento das coisas que parece vir-lhes de dentro a dar mãos de concordância espiritual ao entristecer longínquo, e próximo à alma, do alto silêncio do céu, o cair das folhas, compassado e inútil, pingos de alinhamento, em que a paisagem se nos torna toda para os ouvidos e se entristece em nós como uma pátria recordada. Tudo isto, como um cinto a desatar-se, cingia-nos incertamente. Ali vivemos um tempo que não sabia decorrer, um espaço para que não havia pensar em poder-se medi-lo. Um decorrer fora do tempo, uma extensão que desconhecia os hábitos da realidade do espaço. Que horas, ó companheira inútil do meu tédio, que horas de desassossego feliz se fingiram nossas ali. Horas de cinza de espírito, dias de saudade espacial, séculos interiores de paisagem externa.
E nós não nos perguntávamos para que era aquilo, porque gozávamos o saber que aquilo não era para nada. Nós sabíamos ali, por uma intuição que, por certo, não tínhamos, que este dolorido mundo onde seríamos dois, se existia, era para além da linha extrema onde as montanhas são hálitos de formas, e para além dessa não havia nada. E era por causa da contradição de saber isto que a nossa hora de ali era escura como uma caverna em terra de supersticiosos, e o nosso senti-la era estranho como um perfil da cidade mourisca contra um céu de crepúsculo outonal. Orlas de mares desconhecidos tocavam, no horizonte de ouvirmos, praias que nunca poderíamos ver. E era-nos a felicidade escutar, até vê-lo em nós, esse mar onde sem dúvida se engravam caravelas com outros fins em percorrê-lo, que não os fins úteis e comandados da terra. Reparávamos, de repente, como quem repara que vive, que o ar estava cheio de cantos de ave, e que, como perfumes antigos em cetins, o marulho esfregado das folhas estava mais entranhado em nós do que a consciência de o ouvirmos. E assim o murmúrio das aves, o sussurro dos arvoredos e o fundo monótono e esquecido do mar eterno ponham à nossa vida abandonada uma auréola de não a conhecermos. Dormimos ali acordados dias, contentes de não ser nada, de não ter desejos nem esperanças, de nos termos esquecido da cor dos amores e do sabor dos ódios. Julgávamo-nos imortais. Ali vivemos horas cheias de um outro sentirmo-las, horas de uma imperfeição vazia e tão perfeitas por isso, tão diagonais à certeza retângula da vida. Horas imperiais depostas, horas vestidas de púrpura gasta, horas caídas nesse mundo de um outro mundo mais cheio do orgulho de ter mais desmanteladas angústias. E doía-nos gozar aquilo, doía-nos, porque apesar do que tinha de exílio calmo, toda essa paisagem nos sabia sermos deste mundo, toda ela era úmida da pompa de um vago tédio, triste, enorme e perverso como a decadência de um império ignoto. Nas cortinas da nossa alcova, amanhã é uma sombra de luz. Os meus lábios, que eu sei que estão pálidos, sabem um ao outro a não quererem ter vida. O ar do nosso quarto neutro é pesado como um reposteiro. A nossa atenção sonolenta ao mistério de tudo isto é mole como uma cauda de vestido arrastado num cerimonial no crepúsculo. Nenhuma ânsia nossa tem razão de ser. A nossa atenção é um absurdo consentido pela nossa inércia alada. Não sei que olhos de penumbra ungem a nossa ideia do nosso corpo. O cansaço que temos é a sombra de um cansaço. Vem-nos de muito longe, como a nossa ideia de haver a nossa vida. Nenhum de nós tem nome ou existência plausível. Se pudéssemos ser ruidosos ao ponto de nos imaginarmos rindo, riríamos sem dúvida de nos julgarmos vivos. O frescor aquecido do lençol acaricia-nos, a ti como a mim, de certo, os pés que se sentem um ao outro, nus. Desenganemo-nos, meu amor, da vida e dos seus modos. Fujamos a sermos nós. Não tiremos do dedo o anel mágico que chama, mexendo-se-lhe pelas fadas do silêncio e pelos elfos da sombra e pelos gnomos do esquecimento. E ei-la que, ao irmos a sonhar falar nela, surge ante nós outra vez a floresta muita, mas agora mais perturbada da nossa perturbação e mais triste da nossa tristeza. Foge de diante dela, como um nevoeiro que se esfolha, a nossa ideia do mundo real, e eu possuo-me outra vez no meu sonho errante que essa floresta misteriosa enquadra. As flores que ali vivi, flores que a vista traduzia para seus nomes, conhecendo-as, e cujo perfume a alma colhia, não nelas, mas na melodia dos nomes. Flores cujos nomes eram repetidos em sequência, orquestras de perfumes sonoros. Árvores cuja volúpia verde punha sombra e frescor no como eram chamadas.
frutos cujo nome era um cravar de dentes na alma da sua polpa, sombras que eram relíquias de outrora felizes. Clareiras, clareiras claras, que eram sorrisos mais francos da paisagem que se bocejava em próxima. Ó horas multicolores! Instantes flores, minutos árvores, ó tempo estagnado em espaço, tempo morto de espaço e coberto de flores, e do perfume de flores, e do perfume de nomes de flores. Loucura de sonho naquele silêncio alheio. A nossa vida era toda a vida. O nosso amor era o perfume do amor. Vivíamos horas impossíveis, cheia de sermos nós. E isto porque sabíamos com toda a carne da nossa carne que não éramos uma realidade. Éramos impessoais, ocos de nós, outra coisa qualquer. Éramos aquela paisagem esfumada em consciência de si própria. E assim como ela era duas, de realidade que era e ilusão, assim éramos nós obscuramente dois, nenhum de nós sabendo bem se o outro não era ele próprio, se o incerto outro viveria. Quando emergíamos de repente ante o estagnar dos lagos, sentíamos-nos a querer soluçar. Ali aquela paisagem tinha os olhos rasos de água, olhos parados, cheios do tédio inúmero de ser. Cheios, sim, do tédio de ser, de ter de ser qualquer coisa, realidade ou ilusão. E esse tédio tinha sua pátria e a sua voz na mudez e no exílio dos lagos. E nós, caminhando sempre e sem o saber ou querer, parecia ainda assim que nos demorávamos à beira daqueles lagos, tanto de nós com eles ficava e morava simbolizado e absurdo. E que fresco e feliz horror o de não haver ali ninguém, nem nós, que por ali íamos, ali estávamos, porque nós não éramos ninguém, nem mesmo éramos coisa. Não tínhamos vida que a morte precisasse para matar. Éramos tão tênues e rasteirinhos que o vento do decorrer nos deixara inúteis, e a hora passava por nós acariciando-nos como uma brisa pelo cimo de uma palmeira. Não tínhamos época nem propósito. Toda a finalidade das coisas e dos seres ficara-nos à porta daquele paraíso de ausência. Imobilizara-se para nos sentir senti-la, a alma rugosa dos troncos, a alma estendida das folhas, a alma anúbio das flores, a alma vergada dos frutos. E assim nós morremos a nossa vida, tão atentos separadamente a morrê-la que não reparamos que éramos um só, que cada um de nós era uma ilusão do outro e cada um dentro de si o mero eco do seu próprio ser. Zumbiu uma mosca, incerta e mínima. Raiam na minha atenção vagos ruídos nítidos e dispersos que enchem de ser já, dia, a minha consciência do nosso quarto. O nosso quarto? Nosso de que dois se eu estou sozinho? Não sei. Tudo se funde e só fica fugindo uma realidade bruma em que a minha incerteza sossobra e o meu compreender-me embalado de ópios adormece. A manhã rompeu como uma queda do cimo pálido da hora. Acabaram de arder, meu amor, na lareira da nossa vida, as achas dos nossos sonhos. Desenganemo-nos da esperança porque trai do amor, porque cansa da vida, porque farta e não sacia, e até da morte porque traz mais do que se quer e menos do que se espera. Desenganemo-nos, ó velada, do nosso próprio tédio, porque se envelhece de si próprio e não ousa ser toda a angústia que o não choremos, não adiemos, não desejemos. Cobramos, ó silenciosa, com um lençol de linho fino, o perfil hirto e morto da nossa imperfeição. E esse foi Na Floresta do Alheamento, de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, no livro do seu semi-heterônimo Bernardo Soares, mas
eu vou explicar aqui, a gente tem que ir muito por partes para falar desse texto. Semi-heterônimo, né? Vamos complicar mais ainda. Vamos de forma semi também para explicar por quê. Na Floresta do Alinhamento está na parte 2, grandes trechos do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, sendo que a parte 1 é escrita Diário de Bernardo Soares, atribuída ao seu semi-heterônimo, e do qual já realizamos um episódio. Mas na parte 2 a gente tem o Fernando Pessoa falando em grandes trechos, né? Por isso que a gente está anunciando aqui de Fernando Pessoa esse texto. Porque assim, ao longo da vida, o Fernando Pessoa publicou só 12 trechos do livro do Desassossego. E o primeiro de todos foi na Floresta do Alinhamento. Foi na revista Águia, em agosto de 1913. Esse livro do Desassossego é um diário íntimo, é poético, é metafísico, é psicológico, né, do autor português. Fala muito de metafísica, das coisas mínimas, né? E na Floresta, a gente tem uma cadência de palavras arrebatadoras, de ampla beleza natural. É assim que eu leio este momento, este episódio de hoje. Sim. Eu até separo algumas aspas aqui. Instantes flores, minutos árvores, e do perfume de flores e de perfume do nome de flores. Né? Então é muito profundo, entrecruzadas com as verdades internas de um homem e, por que não também dizer, de uma mulher, porque ele pergunta assim: quem é esta mulher que comigo veste de observar desta floresta alheia? Né? Então é muito curioso porque alinhamento vem de aliar-se. É um verbo pronominal. O alinhamento... Bom, você já leu aí no título do episódio, né? Mas não é alinhamento, né? É alheamento. Lembra um pouco a palavra alinhamento, né? Mas então, vem de aliar-se, que significa tornar-se alheio ou indiferente a tudo, ficar como fora de si, desinteressar-se, apartar-se, desviar-se. E daí ele percebe esta mulher, né, que está avistando a floresta junto dele, né? Então é tudo muito curioso. Daí, nesse momento do texto, a gente tem um narrador migrando da primeira pessoa do singular, que ele começa: sei que despertei e que ainda durmo, e vai fazendo uma sequência de conjugações na primeira do singular, e migra então, um pouco depois de apresentar a mulher, para a primeira pessoa do plural. Passeávamos às vezes, braço dado, sob os cedros e as olaias, e nenhum de nós pensava em viver. Então é interessante a gente notar esse movimento do texto de mudar também essa pessoa que está falando do eu para nós, né? E ele descreve um jardim que ele chama de nosso. E é como se ele conciliasse a verdade de que nenhuma pessoa é um único ser. Eu faço essa leitura, Lucas. Mas uma pessoa é um ser em constante construção com outros e é detentor de todos os gêneros. Essa é uma grandeza imensa desse texto. Porque, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que ele é o homem, mas ele também é a mulher. E daí eu puxo mais um trecho aqui. A nossa vida não tinha dentro, éramos fora e outros. Esse trecho confirma isso que eu acabei de dizer. Sabe, que nós não somos um único ser, mas somos um ser em constante construção com outros. Né? Então, é demais, assim. E tem muitas construções de frases aqui, que eu vi muita aliteração também, mas que ele nos deixa em suspensão, como, por exemplo, não tínhamos vida que a morte precisasse para matar. E essa é uma frase que está totalmente do desviar-se, do soltar mesmo, que é o conceito de aliar-se, né, que é o verbo. E ele brinca de ser duplo, né? Porque ele sente que é ele próprio, mas que também tem essa mulher. É como se os caminhos se bifurcassem, né? Fossem duas ideias, mas que se completassem ou não fossem nada. De tão metafísico que é. E daí tem uma curiosidade. Na clepsidra da nossa imperfeição, gotas regulares de sonho marcavam horas irreais. Olha a profundidade disso. Eu fui pesquisar o que é clepsidra, que é algo que não faz parte da nossa vida a todos os momentos. O que é uma clepsidra?
É um dos primeiros medidores do tempo criados pelo homem. É um dispositivo antigo que mede o tempo com base no fluxo da água. E daí ele fala de gotas, vou repetir a frase. Na clepsidra da nossa imperfeição, gotas regulares de sonho marcavam horas irreais. É muito lindo. Só isso aqui já dá um ensaio. Só essa frase. Verdade. E essa ideia de medir o tempo, né? E ele ser irreal, né? Ele não ser verdadeiro. Ou ele não ser nada de novo. Fernando Pessoa é muito bom, né, em dar vida, colocar em palavras o que tá fora da nossa mente, né? Que a gente vive muito dentro da nossa própria mente e os conceitos que a gente cria, tudo dentro, né, do nosso pensamento ali. E ele, em vários textos dele, né, principalmente dos heterônimos ali, ele tem consegue extravasar, né? Mas é fácil a gente falar, assim, né, que o que vai além da vida, mas é difícil colocar em palavras, igual ele coloca, né? Justo. Ele coloca tão bem. E até me lembrou, assim, um pouco... Tem os textos de Marco Aurélio, que é aquele um imperador romano bem... do Império Romano lá no auge, né? E que daí ele tem um livro só de meditações. É Marco Aurélio. Isso, Marco Aurélio. O que eu falei? Não, você falou Marco Aurélio. Tá. Isso, Marco Aurélio. Eu fiquei lembrando de Marco Antônio, eu lembrei de Júlio César. Não, Marco Aurélio. Tá. E ele tem esse livro de meditações que faz você perceber que, às vezes, as preocupações, assim, do teu dia a dia, a maioria tá na tua cabeça, né? Você tá criando tudo, bem mais do que aquilo que tá acontecendo, né? E eu acho que o texto do Fernando Pessoa faz você sair um pouco da tua própria cabeça, né? E pensar que não é só isso ali que tá, né? Essas preocupações, às vezes, são, né, pífias. É difícil escrever e é muito difícil analisar. Confesso aqui pra vocês que entre ouvir e ler, eu já fui mais 5 vezes essa semana só pra escrever essa análise aqui que vai pro apoiador. E ainda tem muita coisa turva na minha mente, porque faz você ir e voltar muitas vezes. Esse texto faz você sair do corpo. Aquele que... vou usar o clichê, né? Um texto que você tem que sentir e não ler. Esse é daqueles pra você pôr o fone e ficar deitado assim, meditando e tentando, né, compreender. É um exercício de meditação vezes. Mesmo. E como outros textos dele, né, qual que é aquele do... Tem um que é bem meditativo. Afinal. Isso, Afinal. Ele fala de uma viagem. Então, tem essa capacidade... É do Álvaro de Campos. E tem os sustos, porque assim, após um extenso passeio pela floresta do alinhamento e as possibilidades e as complexidades dela, ele retorna pro quarto e se nota sozinho. Daí tem o trecho. Este dolorido mundo onde seríamos 2, se existia, era para além da linha extrema onde as montanhas são hálitos de formas, e para além dessa não havia nada. Mas depois disso, a prosa poética continua tomando a alma de quem lê, de quem escuta. Bom, é uma sensibilidade quase inenarrável, como estamos falando aqui. Por certo que a gente pode sentir as profundezas nesse escrito, como se o Pessoa, para mim, é como se ele estivesse numa ansiosa tentativa de compreender o mundo. Nessa edição que a gente trabalhou, é muito curioso que após os grandes trechos, né, que tem na Floresta do Alinhamento, e logo acaba o livro, tem excertos de algumas cartas. E naquela que ele enviou para João de Lebre Lima, em 3 de maio de 1914, lembrando então que o texto saiu em agosto de 1913 no jornal, na revista, ele cita na Floresta do Alinhamento dizendo assim, ó: tenho imenso interesse que você conheça esse trecho. É o único trecho meu publicado em que eu faço do tédio e do sonho estéril e cansado de si próprio mesmo, ao ir começar a sonhar-se, um motivo e o assunto. Então é tédio e sonho, o motivo e o assunto de Floresta do Alinhamento. Não sei se lhe agradará o estilo em que o trecho está escrito. É um estilo especialmente meu. Então ele fala que é dele, do Pessoa. E é que aqui vários rapazes amigos brincando chamam a estilo alheio, por ser naquele trecho que apareceu, e referem-se a falar alheio, escrever em alheio, etc. Engraçado, né? Ver certa insegurança ali, né? Não sei se você vai gostar. E daí assim, ele explica o próprio livro que estava em construção nesse momento, dizendo que no livro do desassossego predomina a inquietação e a incerteza. Bom, são sinônimos todos de desassossego, né? Mas ele fala, naquele trecho, então, na Floresta do Alinhamento,
pertence a um livro meu, de que há outros trechos escritos mais inéditos, mas que falta ainda muito para acabar. Esse livro chama-se Livro do Desassossego, por causa da inquietação e incerteza que é a sua nota predominante. No trecho publicado, isto nota-se. O que é em aparência um mero sonho ou entresonho narrado sente-se logo que se lê e deve, se realizei bem, sentir-se através de toda a leitura uma confissão sonhada da inutilidade e dolorosa fúria estéril de sonhar. Então, na Floresta do Alinhamento, ele acaba explicando aqui o texto, dizendo que é um sonho, né? Que é do ato de sonhar, que chama até de inútil e doloroso, mas que tá falando disso, né? Uhum. E bem mais tarde, 20 anos depois, já no ano da morte dele, então o Fernando Pessoa morre em novembro de 1935, em 13 de janeiro, numa outra carta que ele manda para Adolfo Casais Monteiro, ele fala do ato da escritura tão diverso através dos heterônimos. E a última coisa que eu trago aqui antes da gente falar dos apoiadores, Lucas, porque a gente já falou muito do Pessoa e de cada heterônimo em separado nos episódios anteriores, inclusive explicou muito bem o livro do Desassossego, também no episódio do Desassossego que a gente fez. E eu só vou falar aqui nas palavras do Pessoa como é que ele classifica e fala de cada heterônimo dele, ó. Ele começa fazendo uma pergunta retórica. Como escrevo em nome destes três? Caeiro, no caso Alberto Caeiro, por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstrata, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, que é o Álvaro de Campos, quando sinto um súbito impulso para escrever e não sei o que. E o meu semi-heterônimo Bernardo Soares, que aliás em muitas coisas se parece com Álvaro de Campos, aparece sempre que estou cansado ou sonolento, de sorte que tenho um pouco suspensas as qualidades de raciocínio e de inibição. Aquela prosa é um constante devaneio. É um semi-heterônimo porque, aqui tem a explicação, não tendo a personalidade a minha, não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a afetividade. A prosa, salvo que o raciocínio dá de tênue à minha, é igual a esta, e o português perfeitamente igual, ao passo que Alberto Caeiro escrevia mal o português. Campos, razoavelmente, mas com lapsos, como dizer eu próprio em vez de eu mesmo, etc. Reis melhor do que eu, mas com um purismo que considero exagerado. É tão impressionante isso para imaginar a cabeça deste homem que foi, né, Fernando Pessoa. E é incrível. Eu sempre fico embasbacada com os episódios dele. Isso citando esses três, né? Que são os principais, mas tem outros mais também. Mais de 70 né? heterônimos. Sim, mas esses três que tem a obra mais vasta. E por falar em apoiador, Lucas, sabe qual que é a notícia fresquinha que tá vindo diretamente de Portugal? Eu não te contei isso ainda. Está vindo diretamente de Portugal uma edição portuguesa do livro do Desassossego para a gente, no Leitura de Ouvido. Presente da nossa apoiadora, Lina Soares. Inclusive, ela comprou o livro hoje. Eu troquei muitas figurinhas com a Lina para escolher o texto desse episódio. A gente conversou ao longo da semana. E aí fica o reforço para que os nossos conselheiros, nossos produtores executivos deem sugestões. Isso. A gente vai traduzir, né, o livro, que vai vir de português de Portugal. E daí vai ler depois. O que eu ia falar agora? Até me perdi. Dos conselheiros, para sugerir os episódios. Você comentou do Fernando Pessoa. A gente tem outros episódios que a gente falou da biografia dele, inclusive das papeladas que ele deixou, né? Sim. Muita coisa que ele não publicou em vida. Em outros episódios a gente trouxe ali a biografia detalhada dele. Então, se você tá afim de conhecer mais sobre Fernando Pessoa, a gente convida você a voltar nos outros episódios, que um é muito diferente do outro, assim, bem interessante. E então, como eu falei anteriormente, lá no comecinho do episódio, se você quer ser um dos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, há duas formas de você fazer isso. Uma delas é pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com, que é também uma forma de entrar em contato com a gente. E a outra pelo apoia.se/leitura de ouvido, que é o nosso site de financiamento coletivo lá contínuo. E eu quero registrar que tem muitos apoiadores que começam pelo apoia.se e migram pro Pix, que é o caso desta semana, o que fez o Evandro Bank. Isso, então, se você quer apoiar lá pelo apoia.se,
Lá tem a plataforma, que é uma forma de facilitar, né? Mas claro que lá fica a taxa da plataforma, né? Quando você faz o apoio por lá. E quando faz pelo Pix, vem integrar o dinheiro pra gente. Então, a gente considera como uma forma melhor. Mas, claro, que das duas formas, elas são bem-vindas. Então, o Evandro Bank fez essa transição aí do Apoia pro Pix, né? Pra nós, então, tanto faz, na verdade. Quem já fez isso? Ilane Vieira Ferreira, Felipe Cronato, enfim, diversos apoiadores. Isso. Então, pra nós, o que a gente vai ter de trabalho para entregar para os nossos apoiadores vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar vai ser que vai vir menos taxa, né? Vai ficar menos taxa para a plataforma, ela vai vir mais dinheiro integral para a gente. E a gente agradece aí o Bruno dos Santos Leda, então, nosso novo apoiador, que fez por Pix, né? O apoio dele. E esse apoio tem que ser feito... Não que tem que ser feito, né? Mas a gente sugere que seja um apoio contínuo, né? Porque como o podcast ele não para, a gente sugere que os apoiadores façam esse apoio mensalmente. Enfim, ou eu vou fazer um Pix maior agora. Daqui 2, 3 meses eu faço de novo. Daqui 3 meses eu faço de novo. Enfim, fazer dessa forma contínua, né? Até porque esse é um projeto contínuo. Exatamente. E também como o Bruno dos Santos fez, se você fazer o apoio... Bruno Leda, eu acho que ele Bruno usa Leda? Mais. O dos Santos não apareceu no e-mail. Ele escreveu pra gente, é isso que você vai dizer, né? Isso, como ele fez o apoio pelo Pix, e daí mandou um e-mail logo em seguida falando que entrou como apoiador. Mandou uma mensagem bem legal ali, agradecendo a gente. Então faça você também isso, se você fazer pelo Pix, que daí a gente tem o teu contato e você recebe as recompensas certinho também. Se não me engano, ele é um dos apaixonados da madrugada do podcast, que ele falou, obrigado por ser minha companhia nas noites, madrugadas. A gente tem muita gente que escuta de madrugada, e eu produzi junto com o Lucas esse episódio hoje, porque esse é um de madrugada. Esse é um episódio pra corujão. Pelo menos até ele finalizar, né? Porque daí entra a gente... Mas espero que não tenha... Aí acorda, você desliga o dispositivo. Não tenha atrapalhado aí o teu descanso. Mas enfim, esses são os nossos... Então, as recompensas dos nossos apoiadores. Uma delas é receber o estudo aprofundado de cada obra. Então, vai no e-mail dos nossos apoiadores esse estudo, junto com a arte de capa e junto com uma mensagem personalizada nossa. E também a outra recompensa é entrar nos nossos créditos finais aqui do podcast. Ou como o Bruno hoje, como aconteceu com o Bruno, a gente jogou o nome dele lá no começo, inclusive, né? Já mandou um abraço para ele lá no começo do podcast. Então, os nossos apoiadores, eles entram aqui nos créditos finais como produtores executivos, que são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Bank, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Mari Lúcia Terezinha Rossoni, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Miriam Zelmi Kites, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Ares Rico da Luz, Silvana Silva e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, mais uma vez, em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Quero mandar mais um abraço especial. Tá bom. Pra Silvana Silva. Tá bom. Ela é muito religiosa nos apoios. Incrível. E ela tá sempre... Bom, faz tempo que a gente não troca mensagem direta, assim, mas fica sempre esse canal aberto com os nossos apoiadores, né? A gente gosta muito de trocar figurinhas com vocês e escrevam pra gente. Isso. Às vezes a gente demora um pouquinho pra responder, porque a nossa equipe não é muito grande. Sim, nós dois, então, inclusive, eu quero dizer que teve pessoas que, quando a gente postou episódios mais cedo, que a gente programou um tempo atrás pra postar cedinho, teve gente que falou, eu gosto mais dos episódios mais cedo. A gente também gosta de postar mais cedo. É bem melhor pra gente conseguir postar cedinho, né? Só que como o Leitura de Ouvido, né, é um trabalho assim quase voluntário que a gente coloca ali no meio das nossas coisas e dá um jeito de colocar no ar, a gente nem sempre consegue colocar tão cedo, né? Mas nunca falha. Mas nunca falha. Mesmo que venha lá depois das 6 da tarde, ele sempre tá
toda sexta-feira, né? Mas a gente vai fazer o esforço pra colocar mais cedo, até porque fica mais confortável pra gente também ter programado assim melhor o podcast, né? É isso aí, a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.